A paz de Deus a todas as nações, eu Pedro aqui mais uma vez. Como eu tinha mostrado na comunidade ali, que eu faria um vídeo mostrando os 10 cálculos que Deus me ensinou para eu passar para as nações, os 10 cálculos do número da besta. Mas teve um 11º, que não fui eu, Pedro, que calculei. Deus deu sabedoria para outro, o 11º cálculo. E com esse 11º cálculo do número da besta, se cumpriu e está se cumprindo Apocalipse capítulo 13, versículo 18, que diz: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de um homem. Ora, o seu número é 666. Falando em 11º, lembrei da passagem. Depois que Jesus ressuscitou, ele tinha 2 discípulos, não sendo os 11, porque Judas já tinha se matado depois que traiu Jesus. Esses 2 discípulos não faziam parte dos 11. Estavam no caminho de Emaús, que ficava numa distância de 11 quilômetros da cidade de Jerusalém. Estavam conversando, daí Jesus apareceu ressuscitado e começou a conversar com os 2. Ali onde eles estavam, tinha uma distância de 11 quilômetros da cidade de Jerusalém. Então vamos a esses 11 cálculos. O primeiro, por que a igreja romana usa tanto o número 9, de novena, porque novena vem do 9. Antes de começar esses cálculos, Deus pediu para mim pegar os instrumentos de um pastor inútil ali em Zacarias, capítulo 11, versículo 15. Deus fala para Zacarias passar para as nações essa seguinte palavra: toma para ti os instrumentos de um pastor inútil, porque eis que eu, Deus, suscitarei na terra um pastor inútil que não cuidará das ovelhas. O que é pegar os instrumentos de um pastor inútil? É ir lá, como eu, Pedro, fui dentro. Eu ia nos templos católicos apostólicos romanos e pegava os panfletos dos ensinos católicos romanos para ver o que eles faziam nesses ensinos pagãos, por que eles usavam tanto essas numerações nos ensinos romanos no mundo inteiro, o número 3, o número 13, porque pediam para as nações orar durante 3 dias, e também por que distribuíam sempre de 3 em 3 as orações, assim como também o código de barra é distribuído em 3 vezes 2 riscos mais para baixo. Mas por que então que a Igreja Romana, a Católica Romana, usa o 9 de novena no mundo inteiro? Porque o 9 é nada mais e nada menos que o diminutivo do 666. Porque 666 é igual a 6 mais 6 mais 6, que é igual a 18. Então 18 é igual a 1 mais 8, que termina no 9. Essa é a primeira revelação. Aqui. A segunda revelação, Deus pôs no meu coração, já como a segunda besta, que é o Papa Francisco, nasceu em 1936, Deus me botou no coração de somar os números de 1 a 36, que dá um total, eu fui somando na calculadora, e dá um total, somando de 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até chegar a 36, dá um total de 666. Esse é o segundo cálculo. Então, esses panfletos, esses ensinos romanos católicos usados no mundo inteiro, eles usam até hoje o número 3, o número 13, as palavras 3 dias, tipo oração, orar durante 3 dias, e também distribui orações pagãs de 3 em 3. Sendo essa terceira revelação o 3, sendo que o 3 em latim se escreve 3, só que T é igual a 400, R igual a 200, mais E igual a 6, mais S
que dá um total de 666. O 13, a quarta revelação, se escreve tredesim. Só que o T em valor hebraico vale 400, o R vale 200, o E vale 6, o D vale 4, o E vale 6, o C 0, o I vale 10 e o M 40, que dá um total de 666. O 13, escrito em latim, em valor hebraico, dá 666. A quinta revelação, o 3D, que em latim se escreve tridum, só que em valor hebraico dá 666, porque o T vale 400, o R vale 200, o I vale 10, o D vale 4, os dois U 6 e o M vale 40, que dá um total de 666, 3D escrito em latim. Distribuição de 3 em 3 em latim se escreve terni, sendo que T, essa é a sexto cálculo, terni, que é distribuição de 3 em 3 em latim, sendo que T vale 400, o E vale 6, o R vale 200, o N vale 50, mais o I que vale 10, que dá um total de 666. Distribuição de 3 em 3, que é terni em latim. E já como o meu nome, Sandro, é de origem italiana, então por que não ver também o 30, que é usado nos ensinos romanos no mundo inteiro, nos ensinos católicos no mundo inteiro, escrito em italiano, 30 é 30, sendo que em valores, como vocês estão vendo aqui, em valores hebraicos dá 666, sendo que um T vale 400 e o outro T vale 9, porque no hebraico existe dois tipos de T, um T vale 400 e outro T vale 9. O 30 foi o sétimo cálculo. O oitavo cálculo, que Deus fez eu calcular, peguei a calculadora, fui somando um a um essas 29 letras. ONU, Organização das Nações Unidas, escrito em português, aqui do Brasil. Essas 29 letras em valores hebraicos dá 666. Essa aí foi o oitavo cálculo. O nono cálculo é o terço, que é o próprio 666. Disse Jesus para não repetir orações. Por que o terço dá o próprio 666? Porque o terço ele é nada mais e nada menos que a terça parte, ou o terceiro. É a terça parte do rosário. O terço, se vocês analisarem, ele tem 6 bolas destacáveis ou 6 bolas maiores. Na verdade, o terço é a terça parte do 666 ou a terça parte do 18. Esse foi o nono cálculo. O décimo é esses que vocês estão vendo aqui, o código de barra. O código de barra aqui tem 30 riscos, simbolizando as 30 moedas que Judas recebeu para trair Jesus, mas também tem o número 3, por causa de 3 vezes 2 riscos mais para baixo, e também tem o número 13, por causa dos 13 números desse código EAN 13, que foi adotado em dezembro de 1976, o mês e ano que eu, Pedro, nasci. Como vocês estão vendo aqui. E por último, esse 11º cálculo, que não foi eu, Pedro, que calculei. Esses 10, Deus me deu sabedoria para calcular e espalhar para as nações. Mas o 11º, que é o nome de João Paulo II, escrito em latim Ioannis Paulo II, em valor romano, dá 666. Esse Papa que em breve vai ressuscitar, que Deus permitirá que o Papa Francisco ressuscite esse Papa João Paulo II em breve. Esse Papa João Paulo II, quando ressuscitar, Deus diz que ele fará todas as nações do mundo só poderem comprar ou vender se tiverem a sua marca na mão direita ou na testa. Esse foi os 11 cálculos do número da besta para se cumprir Apocalipse capítulo 13, versículo 18, onde Deus diz: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Quando Deus fala lá em Zacarias capítulo 11, versículo 15,
Toma para ti, Zacarias, um instrumento de um pastor inútil, porque eu, Deus, suscitarei na terra um pastor inútil que não cuidará das ovelhas. Quando Deus fala, toma para ti um instrumento de um pastor inútil, é Deus falando para o profeta, veja como que é o ensinamento pagão daquele falso profeta e profetize contra ele, disse Deus. Para profetizar contra algo que é abominável, é preciso conhecer também como é que é o ensinamento pagão do adversário. Esse foi os 11 cálculos para se cumprir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 13, versículo 18, onde diz, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem,